Olá, pessoal! Dando continuidade à parte de atos ilícitos. Em nosso encontro anterior, nós debatemos os pressupostos da ilicitude e dissemos que, para que o ato ilícito possa se configurar, é necessária a presença de 4 pressupostos essenciais. São eles: ação ou omissão, resultado, nexo causal e culpa. Na sequência, o primeiro pressuposto da ilicitude traduz a prática de uma ação ou omissão. Ação ou omissão esta que necessariamente deve ser contrária ao direito, deve revelar contrariedade com a norma jurídica. Além disso, nós temos também a necessidade da provocação de um resultado. Resultado que pode consistir em um dano material, moral ou estético. Dano material ao patrimônio, dano moral ao sentimento de honra e o dano estético significando deformidade física permanente. Sequenciando, o terceiro pressuposto da ilicitude consiste no nexo causal. E o nexo causal é exatamente aquela relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o resultado. É preciso que se demonstre que uma coisa gerou a outra. E vimos que, a propósito, o nexo causal pode ser rompido em determinadas circunstâncias. A doutrina entende que em 2 hipóteses haveria a ruptura deste nexo causal. A primeira hipótese de ruptura do nexo causal se centra na culpa exclusiva da vítima. Se ficar evidenciado que a vítima foi exclusivamente culpada do dano que ela própria veio a sofrer, fica rompido o nexo causal e, consequentemente, deixa de haver ilicitude. Deixando de haver ilicitude, afasta-se a responsabilidade civil. E o segundo fator de ruptura do nexo causal é o motivo de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior, que também rompe o nexo causal, deixando de se caracterizar a ilicitude e, consequentemente, afastando a responsabilidade civil. Não esqueçam destes 2 fatores: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Em ambos os casos, rompe-se o nexo causal. Em ambos os casos, deixa de haver ilicitude. Em ambos os casos, afasta-se a responsabilidade civil. E por último, o derradeiro pressuposto da ilicitude é exatamente a culpa do agente. O pressuposto culpa, que é colocado pelo Código Civil em acepção lata, a chamada culpa lato sensu, que vai abranger tanto a ideia de dolo como a de culpa propriamente dita. Dolo e culpa se enquadram dentro desta visão ampla lato sensu de culpa. Inclusive, é exatamente a presença da culpa dentro da responsabilidade civil que nos permite concluir que a responsabilidade civil, em regra, tem natureza subjetiva. O que é a responsabilidade subjetiva? É aquela responsabilidade atrelada à ideia de culpa. É aquela responsabilidade onde o agente somente responde se tiver procedido culposamente. Esta é a lógica. Agora, claro, em certas hipóteses, o sujeito também pode ser enquadrado na responsabilidade civil independentemente de culpa. Mesmo sem culpa, ele terá responsabilidade. São casos que a lei coloca em caráter excepcional de responsabilidade objetiva. Portanto, responsabilidade objetiva é aquela que se forma independentemente do pressuposto da culpa. Um bom exemplo: a responsabilidade por atividades de risco.
todo aquele que desempenha atividade potencialmente arriscada, nos termos do artigo 927, parágrafo único, responde objetivamente, responde independentemente de culpa. E agora que já sabemos a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, e agora que já conhecemos os pressupostos da ilicitude e dissemos tudo o que tínhamos a falar sobre o artigo 186, podemos prosseguir no assunto. Vamos agora ler o artigo 187 do Código Civil. Acompanhe na tela. De acordo com o artigo 187, está lá: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Meus amigos, esse é um dos artigos mais recorrentes em provas de concursos públicos. É o artigo que fala do abuso de direito. Para compreendermos melhor abuso de direito, é preciso que tenhamos a noção exata de até onde os direitos podem ser exercidos pelas pessoas. Até que limite o exercício do direito se considera legítimo pelo seu titular. Meus amigos, todos nós somos colocados no mundo jurídico como sujeitos de direitos. Ter personalidade é ter a aptidão de contrair direitos. Está no artigo 1º do Código Civil, que foi muito bem analisado lá no curso da parte geral. Ser pessoa é ter direitos. Ora, considerando-se a pessoa como um sujeito titular de direitos, tecnicamente, a pessoa tem a prerrogativa de exercer ou não os direitos que possui. Caso o titular opte pelo exercício do direito, é necessário que este exercício se contenha dentro de certos limites. Não é porque o sujeito tem um direito que ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Não. Ele vai ter que se enquadrar dentro de certos limites no ato de exercitar o direito que ostenta. Esta é a lógica. Logo, quando alguns limites são superados, passaria a haver a incidência do abuso. O abuso acontece exatamente quando o sujeito extrapola limites ao exercer o direito que possui. Na França, há muito tempo atrás, no ano de 1913, aconteceu uma situação que serviu como base para todo o tratamento posterior que se deu ao abuso de direito. Acompanhe comigo aqui na tela que eu vou tentar explicar dentro de um quadro esquemático. Na região de Compiègne, norte da França, nos anos 10, havia um terreno que era utilizado para a prática de balonismo. Na verdade, era um aeroporto de balões. E confinante a este terreno, existiam dois outros imóveis. Estou aqui colocando apenas a perspectiva. O aeroporto dos balões ficava no meio e estes dois terrenos nas áreas confinantes. O dono dos terrenos vizinhos, que pertenciam, no caso, a uma mesma pessoa, pois bem, o dono desses terrenos vizinhos insistentemente oferecia-os à venda ao dono do aeroporto. E o dono do aeroporto se recusava a comprar. Estava satisfeito com sua área. Até que o vizinho, um belo dia, começou a erguer estacas de madeira para o alto. Estacas estas com pregos nas pontas. Alguns pregos voltados exatamente para o espaço aéreo do aeroporto. E eram pregos enormes. Então percebam, diante do ocorrido,
Como é que o aeroporto poderia funcionar para o balonismo? Quem queria viajar no balão com estes pregos intimidadores voltados para o espaço aéreo do aeroporto? Resultado: o aeroporto teve de ser desativado. E diante do prejuízo sofrido, o proprietário deste aeroporto ingressou com ação judicial contra o vizinho, pleiteando que as estacas fossem retiradas. Afinal de contas, as estacas foram colocadas de modo a prejudicar a atividade desenvolvida pelo aeroporto. O vizinho, chamado a contestar o feito, argumentou como defesa que estava no exercício do seu direito de propriedade, que como proprietário poderia construir o que quisesse nos seus terrenos. Se ele construísse um prédio naquele terreno, nada haveria a objetar. Consequentemente, dentro do seu direito de propriedade, ele resolveu construir estas estacas. Foi o argumento feito pela defesa do vizinho. Acontece que essa matéria foi apreciada pela Corte de Cassação de Compiègne e pela primeira vez na história do direito se firmou a tese do abus de droit. Abus de droit, que traduzindo para o português significa abuso de direito. Observem bem, não se nega ao vizinho o direito de construir o que quiser no seu terreno. O terreno é dele, ele constrói o que quer, uma casa, um prédio, o que for de sua vontade. Acontece que, ao colocar aquelas estacas, o vizinho não estava experimentando qualquer tipo de proveito, qualquer tipo de utilidade. As estacas não serviam para nada. Elas foram colocadas propositadamente para prejudicar as atividades desenvolvidas pelo aeroporto. Então percebam, de certo modo, o ato foi emulativo, o ato foi vexatório, o ato foi antieconômico. Não havia proveito algum decorrente da instalação daquelas estacas. Elas só estavam lá para que o aeroporto de Balões fosse prejudicado. Estão percebendo? Então, na hora em que se constata este tipo de realidade, passa a haver a incidência do abuso de direito. Eu nunca vou me esquecer de uma viagem que eu fiz para a Argentina. Há um certo tempo atrás, estando eu em um restaurante em Buenos Aires, havia uma seção para clientes fumantes e uma outra seção para clientes não fumantes. Como a seção de não fumantes já estava lotada, resultado, eu tive que me sentar no meio do fumacê. Acontece que, estando eu me servindo da refeição que eu pedi, um senhor, já de certa idade, que estava numa mesa próxima a mim, estava tragando um charuto enorme, gigantesco. E quando ele puxava o fumo e soltava a baforada, gente, a fumaça ia bater no ar-condicionado e a ventilação do ar-condicionado era toda dirigida para cima de mim. Ou seja, eu estava respirando passivamente toda a fumaça que era soltada por aquele senhor. Educadamente, eu chamei o garçom e pedi para que o garçom contasse para o sujeito o meu incômodo e que pedisse que o seu charuto fosse apagado, ou seja, pedisse para ele apagar o charuto. E o garçom foi falar com o cara. Meus amigos, qual não foi minha surpresa quando o cidadão se levanta da mesa, enorme, e pergunta: quem é o Chico que quer que eu apague meu charuto? Aí o garçom: aquele Tico lá. O cara foi até mim, bateu forte no meu ombro, disse: Tico, eu estou no meu direito. Ele deu uma tragada e soltou a baforada toda em cima do meu rosto. Toda. Estou no meu direito. Foi o que ele falou. Observem. O fato de o sujeito em questão estar no seu direito de fumar em um ambiente de fumantes permite que ele solte uma baforada no rosto de alguém? Entendo que não. Acho, aliás, estou convicto de que ele abusou. Houve um abuso de direito. Ele ultrapassou certos limites
ao exercer o direito que possuía. Mas para não dar uma de vítima, eu também já aprontei as minhas. Também já abusei quando foi possível. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, os meus pais me presentearam com uma viagem para Fortaleza, uma excursão de colégio. E naquele tempo, pessoal, eu era bem diferente do que hoje sou. O pessoal me chamava de Mala Godoy. Não era Mário Godoy, era Mala Godoy. E o que aconteceu? Eu e mais 3 amigos entramos no quarto do hotel e fizemos lá algumas besteiras. Primeira coisa, abrimos todas as torneiras e deixamos a água escorrendo. Apertamos o botão da privada e colocamos um durex para a água ficar jorrando. Acendemos todas as lâmpadas, ligamos a TV e o ar-condicionado para ficar gastando energia e depois saímos do quarto e colocamos aquela plaquinha de não perturbe na porta, para que enquanto estivéssemos fora, a água e a luz fossem desperdiçadas de maneira inútil. Estão percebendo? Quando o gerente do hotel descobriu que nós estávamos cometendo aquela traquinagem, foi falar com o coordenador da escola. E o coordenador veio nos abordar, dizendo que nós não poderíamos fazer aquilo. Dando um de advogado, eu tomei a defensiva e disse para o coordenador que meu pai estava pagando aquela hospedagem e que a hospedagem incluía consumo de água e luz. Estava dentro do preço. Mesmo assim, o coordenador mandou que nós interrompêssemos aquele comportamento, senão nós seríamos suspensos ao voltarmos para as aulas. Gente, quando chegou no último dia da hospedagem, nós que estávamos revoltados com o sermão, nós fizemos tudo que não podíamos. Primeiramente, começamos a queimar os fusíveis da TV. Depois arrancamos as cortinas, pegamos os colchões e lençóis, colocamos na banheira e abrimos o chuveiro. Já tinha um colega meu com um galão de querosene para atear fogo na alcatifa. Eu não deixei, eu não permiti. Mas tudo bem. Tínhamos 15 anos, éramos adolescentes. Quem de vocês nunca fez isso? Normal. Então percebam, o que ficou dessa história foi o consumo de água e de luz. Nós saímos do quarto e deixávamos água e luz sendo desperdiçadas de maneira inútil. Obviamente que a hospedagem inclui iluminação e água. Entretanto, utilizar da iluminação e da água daquela maneira, de maneira a desperdiçar as riquezas naturais, certamente é um comportamento abusivo. Extrapola alguns limites que se consideram essenciais para o exercício do direito de se hospedar. Estão percebendo? Portanto, a lógica do abuso de direito é esta. A lógica se centra quando o sujeito ultrapassa limites que a lei considera essenciais ao correto exercício do direito. Vamos colocar esse conceito aqui na tela. Abuso de direito. Ocorre quando o sujeito extrapola limites essenciais ao correto exercício do direito. Este é o conceito que se propõe para o abuso. Pois bem, percebam que o abuso de direito está relacionado à ultrapassagem de limites essenciais. Neste caso, cabe-nos indagar: que limites são estes? Que limites são estes que, uma vez extrapolados, fazem com que o comportamento do agente incorra na prática do abuso?
Quais são os limites ao adequado, ao correto exercício dos direitos? A resposta está no artigo 187. Vamos ler novamente. De acordo com o 187, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente, observem agora, os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Atenção aqui. Fim econômico ou social, boa-fé, bons costumes. Estes são os 3 limites que se consideram essenciais para que os direitos possam ser corretamente exercidos. Portanto, aquele que exerce o direito deve se conter dentro dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Havendo a ultrapassagem de qualquer um desses 3 limites, o comportamento do agente passa a se enquadrar no abuso de direito. Para ficarmos nesses exemplos que eu dei, o caso do aeroporto. De certo, quando as estacas foram instaladas pelo vizinho, a atividade econômica desenvolvida pelo aeroporto foi prejudicada. Logo, o vizinho abusou do direito por violar a função econômico-social da propriedade. O fim econômico-social da propriedade foi violado com a instalação daquelas estacas. Estão percebendo? No exemplo do argentino, quando ele soprou aquela fumaça em cima do meu rosto, ele agiu de modo contrário aos bons costumes. Os bons costumes foram violados no momento em que ele soprou a fumaça do seu charuto em cima do meu rosto. E no exemplo do hotel, quando nós saíamos do quarto e deixávamos água e luz desperdiçadas, sendo gastas inutilmente, de certo, nós estávamos agindo de má fé. Nosso comportamento não era de boa fé. Estávamos querendo exatamente prejudicar o hotel, né, fazendo com que uma despesa inútil fosse gerada. Estão percebendo? Nos 3 exemplos, limites ao exercício do direito foram ultrapassados. Ora se ultrapassou o limite imposto pelo fim econômico ou social do direito. Ora se ultrapassou o limite imposto pela boa-fé. Ora se ultrapassou o limite imposto pelos bons costumes. É exatamente esta a ideia de abuso de direito. E para finalizar esse raciocínio, eu gostaria de fazer 2 ressalvas. Primeira delas, o artigo 187 faz uma perfeita equiparação entre o abuso de direito e o ato ilícito. Implica dizer, todo ato praticado em abuso de direito necessariamente é um ato ilícito. Vejam comigo a disposição. Está lá. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Logo, existe essa equiparação. Tudo que falamos acerca da ilicitude, acerca dos atos ilícitos, dos pressupostos da ilicitude, aplica-se ao abuso de direito, já que o abuso de direito, por lei, é equiparado à prática de um ato ilícito. E uma outra consideração também que eu gostaria de fazer. Ao se falar em abuso de direito, é necessário sabermos o tipo de responsabilidade que surge. Se é uma responsabilidade objetiva ou se é uma responsabilidade subjetiva. Para quem não recorda, responsabilidade subjetiva é aquela que se configura desde que provado
o pressuposto da culpa. É preciso que se comprove o pressuposto culpa para que se possa falar em responsabilidade. Responsabilidade subjetiva. Por sua vez, responsabilidade objetiva é aquela que se caracteriza independentemente de culpa. Mesmo sem culpa, haverá responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Em termos de abuso de direito, qual seria o tipo de responsabilidade? O abuso de direito vai gerar responsabilidade subjetiva, com necessidade de comprovação de culpa, ou responsabilidade objetiva, independentemente de culpa? A resposta não está na lei. Quem vai nos responder é a jurisprudência. São as decisões proferidas pelos tribunais. E o que eu estou percebendo, dentro da análise dos mais variados julgados a que eu tive acesso, é que os tribunais brasileiros estão associando abuso de direito à responsabilidade objetiva, à responsabilidade independente de culpa. Ou seja, quando se enquadra uma pessoa dentro da prática do abuso, não se busca saber se esta pessoa agiu culposamente. Independentemente dela agir com culpa ou não, ainda assim ela deve ser chamada à responsabilidade, já que a sua responsabilidade é configurada de modo objetivo, ou seja, independentemente de culpa. Então, para afirmarmos melhor essa ideia, vamos colocar na lousa. Abuso de direito responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Então essas são as colocações principais acerca do abuso de direito. Lembrando sempre que toda pessoa é titular de direito, mas que ao exercer o direito, a pessoa deve se conter em certos limites. No momento em que certos limites são ultrapassados, passa a haver um enquadramento na prática do abuso. Que limites são estes? Mais uma vez lembrando, são 3. O primeiro limite é o fim econômico ou social. O segundo limite é a boa-fé. E o terceiro limite, os bons costumes. Qualquer ato praticado de modo a ultrapassar manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, considera-se abuso de direito. Existe aquela equiparação que se faz entre abuso de direito e ato ilícito, significando que todo ato praticado em abuso de direito é necessariamente um ato ilícito, e a tese da responsabilidade objetiva, que ao se responsabilizar alguém pela prática do abuso, não é necessário que se comprove a culpa, já que o abuso de direito se configura independentemente de culpa. Então são essas as colocações que tínhamos a fazer acerca da matéria. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.